Boa noite para todos, para quem chegou depois aí do momento que nós estivemos assim antes do culto começar, nos cumprimentando, e a todos desejamos a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora entrando também no momento online, quando temos outros irmãos, outros convidados também, não só assistindo, mas participando conosco deste culto. E para este momento, dando prosseguimento ao culto desta noite, o Salmo 95, do versículo 1 ao versículo 3, assim nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Cantemos ao Senhor neste momento com o nosso ministério de louvor. Amém. Vamos continuar adorando e exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. E para isso eu convido os irmãos aqui presentes que se coloquem de pé, por favor. E nós estaremos louvando ao Senhor com o cântico Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. É claro que quem também está nos acompanhando pela internet vai louvar conosco esse hino e também vai dizer: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Louvemos ao Senhor neste cântico. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Coração do Pai, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Glória a Jesus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor. E nós vamos cantar mais uma vez o hino de missões, né, que nós aprendemos. E nós vamos louvar com este hino, um hino belíssimo, né, que fala muito aos nossos corações, fala do grande amor do nosso Deus, porque Ele nos amou.
Ministério de Louvor, por enquanto, pode sentar, os irmãos também, e nós temos aqui algumas comunicações a fazer. Primeiramente, dar esta novidade aqui para a nossa igreja, para a nossa comunidade, que hoje nós voltamos a iniciar a Escola Bíblica Dominical. Tivemos uma classe única hoje, jovens e adultos, e uma classe assim com uma presença expressiva, após tanto tempo sem termos a Escola Bíblica Dominical. E também com uma outra novidade, domingo que vem já vai começar uma outra classe simultaneamente, que é a classe de novos candidatos ao batismo. Já temos 4 candidatos ao batismo, se Deus permitir, ainda este ano. Então queremos também aproveitar a oportunidade e dizer que as vagas estão abertas para quem também quiser fazer parte desta classe, que é a classe de novos convertidos. Também as demais classes, à medida que aumentar o fluxo de alunos, como a classe de jovens, poderá depois também ter essa classe funcionando separadamente. Vamos deixar também aí por conta dos jovens, e o departamento infantil também no mesmo sentido. Hoje tínhamos algumas crianças, alguns adolescentes, hoje pela manhã, talvez não em número ainda suficiente, mas de qualquer maneira seria bom que o departamento infantil, a MCM da nossa igreja, estivesse se mobilizando, porque 2 ou 3 crianças e 1 ou 2 adolescentes aqui no meio dos adultos às vezes se sentem meio deslocados, né? Eu aprendi algo muito importante com pedagogia. Para se ter uma classe funcionando, basta ter 2 pessoas, o professor e o aluno, até porque também a classe com professor e aluno, quando começou na Idade Média, era só mesmo de 2 pessoas, o professor e um aluno, era um professor para cada aluno. Então, é muito importante ficar aqui também este apelo às irmãs e a diretoria da nossa Escola Bíblica Dominical, dando esse incentivo, nem que seja um aluno apenas aí do departamento infantil. E domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós estamos acompanhando para ver se nós vamos dar prosseguimento para que a igreja volte às suas atividades regulares com a nova forma de culto, né? O novo normal. Eu tenho falado isso, é o novo normal. E também hoje é o último dia da nossa campanha de missões nacionais. Os irmãos têm a oportunidade, também daqui a pouco, na hora da entrega dos dízimos e ofertas, poderem trazer aqui a oferta para missões. Não esquecendo também da nossa oferta, da nossa campanha de construção. Estamos aí fazendo uma reserva para que assim, quando Deus nos permitir, já fecharmos negócio para ser colocada lá em cima a cobertura metálica. Então, os irmãos aí neste compromisso. Outro apelo que eu faço aos irmãos que estão aí com seus celulares. Algum tempo atrás, a gente pedia para desligar o celular na hora do culto. Então, se você puder deixar o seu celular na forma discreta, você deixa. Mas se puder entrar na internet e compartilhar a página da igreja agora com o culto online, então isso você também vai estar ajudando a divulgar e chamar outras pessoas a participarem conosco do culto. Assim como quem está em casa agora também participando conosco. Nós pedimos para que estejam compartilhando conosco. Nós vamos então agora ter o momento da entrega dos dízimos e ofertas. O Ministério do Louvor, mais uma vez, vai estar nos conduzindo em mais um cântico, e temos aqui ao lado o gasofilácio, e quem está em casa e se sentir o desejo também de contribuir com a obra do Senhor aqui na Igreja Batista Nova Brasília, aqui mesmo no vídeo tem todos os dados bancários da igreja para que esse procedimento possa ser efetuado. Então, logo depois estaremos orando por este momento que agora estamos tendo, pela entrega dos dízimos e ofertas. Adoremos ao Senhor com o cântico do hino 366, Firmeza.
Permaneça aqui. Vamos orar também pelo Ministério do Louvor. Vou pedir ao nosso irmão Luciano para estar aqui ao microfone. Os irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, também estejam aqui à frente, se assim desejarem, com aquele devido protocolo, como de sempre. Quem tem alguma coisa a agradecer, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa, se tem algum pedido a fazer, também que venha aqui à frente, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa. E também eu queria chamar a nossa irmã Sabrina. Até para mim está sendo surpresa a presença da irmã Sabrina aqui agora no culto da noite. Irmã Sabrina, vem cá à frente. Nós também estaremos orando pela irmã Sabrina. A sua mãe faleceu ontem, foi sepultada hoje ao meio-dia. O culto de hoje pela manhã na nossa igreja foi mais resumido para que a igreja pudesse estar lá presente, também dando este apoio, esse suporte à nossa irmã Sabrina. A mãe dela era de uma outra igreja, de uma outra denominação, mas sempre dando apoio para a filha Sabrina estar aqui conosco. E a Sabrina hoje sepultou a mãe dela e está aqui agora conosco participando deste culto. Nós agradecemos a Deus por sua vida e pela força que você tem no Senhor Deus. E nós estaremos orando também por você, por sua família, como a igreja toda está orando. Os irmãos e os amigos que estão em casa também participem conosco desta oração. Coloque também a sua gratidão, coloque também o seu pedido, apresente a sua causa agora diante do Senhor. Deus ouve o coração, Deus ouve a nossa mente, o nosso pensamento. Nada está oculto a Deus. O mais importante da onisciência de Deus neste momento agora é isto, que às vezes nós não temos palavras para expressar as nossas necessidades, os nossos sentimentos, mas Deus, Ele entende. E o Espírito Santo de Deus também nos ajuda em oração, intercedendo por nós com palavras inexpressíveis. Oremos agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo privilégio de nós estarmos na Tua casa. Nós Te engrandecemos pelas maravilhas que o Senhor tem operado, pelos livramentos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, a nossa família, a nossa igreja. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, por tudo que tem acontecido, essa pandemia, mas que o Senhor possa fortalecer cada dia, cada um que aqui se encontra, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem operado, e que nós possamos a cada dia ser fortalecidos pela presença do Teu Espírito Santo em nossa vida. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo, e que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer, nos dando sabedoria e entendimento na Tua palavra. Continue, Senhor Deus, com cada um, com a nossa igreja, com o pastor, que o Senhor possa estar operando maravilhas no meio de nós, e que nós possamos passar por mais este momento tão difícil, Senhor Deus, que estamos enfrentando, e que o Senhor possa operar maravilhas, dando força, sabedoria, para que nós possamos continuar firmes na Tua presença. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a nossa irmã Sabrina. Vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, os que estão aqui presentes conosco neste santuário, os que estão também participando conosco à distância, pelo Facebook da nossa igreja, para que abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 10, do versículo 21, aliás, do versículo 1 ao versículo 23. Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. Eu não sei, Patrícia, será que é possível deixar aí disponível no multimídia para nós? Porque vamos fazer o seguinte: é uma leitura um tanto longa e nós não vamos fazer a leitura. Eu vou pedir para que você possa acompanhar comigo os destaques que faremos durante a mensagem de alguns versículos que se encontram em Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. E a mensagem que estaremos nesta noite compartilhando com os irmãos tem como título: Olhando com os olhos de Deus. Olhando com os olhos de Deus. Pode ser curioso, pode parecer que é algo assim
completamente absurdo, mas pense neste tema, olhando com os olhos de Deus. E a passagem bíblica para a nossa reflexão sobre este tema está em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. E já que o tema é olhando com os olhos de Deus, nós fazemos a seguinte afirmação: embora a maioria das pessoas, ou praticamente todo mundo aqui presente, e a maioria das pessoas que nós conhecemos, enxerguem normalmente, enxerguem muito bem, de repentemente, até sem óculos, sem nenhuma ajuda da tecnologia, outros de repentemente não tanto assim, mas a maioria enxerga normalmente. Agora, isso não significa que o mesmo podemos afirmar quando se trata de olhar espiritualmente. Uma coisa é conseguir olhar, enxergar fisicamente, normalmente, e outra coisa é enxergar ou olhar espiritualmente. E nós vamos encontrar a base para este título, para esta reflexão, aí em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 27. Aliás, 23, perdoe-me. Olhar espiritualmente, o que isso significa? Olhar espiritualmente é olhar com os olhos de Deus. E como cristãos que somos, nós precisamos ficar atentos para não corrermos o risco de ficar não só olhando para as coisas e para as demais pessoas só pela aparência, mas pior ainda, pior do que ficar olhando para as coisas e para as pessoas só com base na aparência, é também ser dominado por um olhar mundano e carnal. Um olhar com intenções puramente mundanas e carnais. E como nós vimos aqui já no primeiro momento que olhar espiritualmente é olhar com os olhos de Deus, e nós como cristãos precisamos ter este olhar, e nós como cristãos precisamos tomar cuidado para não olharmos para as coisas e para as pessoas se baseando apenas na aparência e não piorar mais ainda, conforme já foi dito aqui, de não só olhar pela aparência, mas um olhar mundano e carnal. Hoje pela manhã, a escola bíblica dominical falava sobre a vida de Jó. E Jó, ele até questionando o porquê dele estar sofrendo tanto se ele procurava andar justo diante de Deus. Então fica sempre aquela questão, o que Jó fez para merecer aquilo? Ele não tinha nenhum erro, ele não tinha nenhum pecado. Será que é bem assim? Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas tem uma coisa que, se não me falha a memória, foi Jó que disse isso. E me chama muita atenção, que ele disse que ele não colocaria os olhos numa virgem. Que ele não colocaria os seus olhos numa virgem. E é claro que não precisa falar muito para saber o que ele queria dizer com isto. Que o seu olhar seria um olhar puro, como de repente assim sempre foi, em não olhar para uma pessoa com olhar mundano e carnal. E aí, portanto, esse cuidado nós vamos ver da parte de Jó, e que deve ser também um exemplo para nós no que diz respeito olhar, mas olhar espiritualmente. Quando nós olhamos espiritualmente, nós não nos deixamos levar pela aparência, nós não nos deixamos levar pela posição social, e nós não nos deixamos levar por nossas tradições também. Nós vamos encontrar tudo isto aí em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. Quando nós olhamos espiritualmente, não nos deixamos levar pela aparência. Com esse olhar espiritual, Lucas, ele descreve uma pessoa que nós já encontramos aí, quem já fez essa leitura, rapidamente, enquanto eu aqui ia fazendo a introdução da mensagem, pôde constatar de que se trata do centurião Cornélio, em Cesareia. O olhar descrito aí por Lucas para Cornélio, o centurião romano em Cesareia, é um olhar espiritual.
Você pode agora conferir aí na sua Bíblia conosco, olha bem ali o versículo 1 e depois a Patrícia vai colocar para nós aí o versículo 2. Eu tenho aqui já copiado na minha mensagem e vocês podem conferir nas suas Bíblias. Nos versículos 1 e 2 nos diz assim Lucas descreve: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui está um olhar espiritual. Agora, por que nós podemos afirmar com toda segurança que aqui está um olhar espiritual? Olha, paramos para pensar. Cornélio, ele fazia parte da corte italiana, a corte romana, e os judeus estavam debaixo do jugo de Roma. Então nós vamos ver que enquanto muitas pessoas entre os hebreus seriam capazes de conhecer as outras apenas olhando a aparência, conforme também acontece em nossos dias, o livro de Atos nos mostra um olhar diferente. Vamos observar aqui o olhar para a aparência. Olha bem, Cesareia, se a gente for olhar só a aparência, o que a gente vai considerar aqui? Vejamos, Cesareia era uma cidade composta em sua maioria por romanos, os gentios. Gentios para os judeus eram aqueles que não eram da pura raça, segundo eles. Se nós estudarmos um pouquinho mais sobre a história dos judeus, principalmente nos tempos bíblicos, nós vamos ver que eles não só eram nacionalistas, mas ultranacionalistas. Isso significa o quê? Que eles se consideravam a raça ou a nação mais importante do que qualquer outra raça e do que qualquer outra nação, por conta de serem da linhagem de Abraão, o patriarca da nação. Então, se nós formos considerar só a aparência, nós vamos olhar para Cornélio simplesmente com esse olhar. Ele era de uma cidade chamada Cesareia, uma cidade composta em sua maioria por gentios, e gentios romanos. E em Cesareia morava o governador da província da Judéia, um gentio, que não representava muita coisa para os judeus, até porque os romanos subjugavam os judeus. Mas Deus, quando olha para Cornélio, Deus não olha dessa maneira, não considera a aparência, que era um gentio da cidade de Cesareia, representando o Império Romano, o império que subjugava os judeus. Deus não levou em consideração a aparência de Cornélio. Deus não levou em consideração o fato de Cornélio não ser da linhagem certa, porque para os hebreus a linhagem certa eram aqueles que eram descendentes de Abraão. Quem não era descendente de Abraão era descendência de linhagem errada. Então, se Deus fosse levar em consideração, Deus não olharia para Cornélio dessa maneira. Deus não levou em consideração se ele não era da linhagem certa, se ele era ou não era hebreu de nascimento, mas Deus olhou algo diferente. Deus olhou espiritualmente. O que Deus viu em Cornélio? Deus viu uma pessoa temente a Ele. Não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a aparência, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se é jovem, ou se é adulto, ou se é idoso, ou se é até mesmo uma criança. Deus não leva em consideração a aparência. O que Deus olhou espiritualmente, como sempre, olhou uma pessoa temente a Ele, porque é isso que nós vamos encontrar em Atos capítulo 10. Em nossos tempos, muito se fala sobre racismo. Já percebeu isso? Como que se fala tanto em racismo? Eu, com este tempo que eu tenho de vida, nunca ouvi tanto como se ouve agora falar sobre racismo, meu Pai do céu. Vivemos em uma época em que, se você é uma pessoa branca, você automaticamente já é considerada uma pessoa racista.
para os politicamente corretos. Você é culpada por nascer branco ou branca. Basta ser branco nessa sociedade em que vivemos, que automaticamente já recebe um olhar de racista. Agora, é interessante que os italianos, assim como os gregos, eram os de pele clara, olhos azuis. E os judeus, já de outra linhagem, de outra descendência, cabelo crespo, pele bem bronzeada ou bem morena, e, no entanto, eles tinham esses de pele branca e olhos azuis como raças inferiores, por não serem descendentes de Abraão. Então, se nós olharmos bem, se ficarmos bem atentos, nós estamos vivendo uma época assim, que basta a pessoa ser clara, de olhos azuis, que automaticamente ela já é taxada, já é carimbada de uma racista. Uma época em que o racismo só se aplica quando a pessoa ofendida não é branca. Se a pessoa for branca, ela pode ser ofendida. De vez em quando eu falo aqui, e pode parecer que é piada, pode parecer que é algo assim muito vulgar, mas um dos apelidos que eu tinha quando era adolescente, porque eu gostava muito de subir em árvore, e constantemente eu era repreendido da seguinte maneira: desça daí, macaco feio e branco. Desça daí, macaco feio e branco. E muitas vezes eu saí, desci da árvore chorando. Deve ter alguém até me ouvindo agora, de repente aqui nesse vídeo, e deve ter, de repente, até uma das pessoas que me chamavam de macaco branco quando eu era criança. Gostava muito de subir em árvore. Então, nós precisamos parar para pensar nisso. Nós precisamos ver que também isso é racismo, isso também é discriminação. Uma pessoa, só pelo fato de nascer branca, automaticamente, para os politicamente corretos, ela já é racista. Ela já é racista, ela é culpada por ter nascido branco. Então, isso também é discriminação. Isso também é racismo. Afinal de contas, não existe um tipo de raça só. Não existe só um tipo de pele. Nós temos as peles brancas, temos as peles morenas, temos as peles amarelas, temos as peles negras. Todo mundo é de raça ou de origem diferente. Então, só quem não é de pele branca que é discriminado? Será que o racismo é só por conta de quem nasceu branco? Então, nós precisamos considerar isso. Por quê? Porque nós não vamos ouvir dessa maneira pelos meios de comunicação. Infelizmente, não vamos ouvir dessa maneira nos livros didáticos de nossas escolas. Infelizmente, nós não vamos ouvir dessa maneira nos jornais ou nos telejornais, porque temos que ser politicamente corretos. Só que diante de Deus não tem nada disso. Segundo a Bíblia, todos nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, independente da raça, independente da cultura, independente da cor da pele. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não disse: façamos o branco a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus era branco? Ou Deus é branco? Façamos o moreno conforme, aliás, façamos o moreno a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é moreno? Façamos o negro a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é negro? Qual era a cor do primeiro casal que Deus colocou no mundo? Eis a questão. Você sabia que a palavra Adão significa vermelho? A palavra Adão significa vermelho. Então, quer saber de uma coisa? Adão não era amarelo, Adão não era branco, Adão não era negro, Adão não era de outra cor, era vermelho, porque a palavra Adão significa vermelho. E a região aonde estava localizado o paraíso, porque o jardim, o Éden ainda existe lá, entre os rios Tigre, Eufrates e Sidom, geograficamente falando o lugar ainda existe, só que o paraíso não existe mais lá. O paraíso não existe mais lá.
Mas aquela região é uma região de muita terra vermelha, barro vermelho. E quando Deus fez o homem, Deus formou o homem do pó da terra. E se tirou de lá, o primeiro homem teve que receber o nome de Adão, porque se foi feito do barro daquele lugar, o lugar lá é vermelho. O barro lá é vermelho. Então, quer saber de uma coisa? Nem para você, nem para mim, nem para ele e nem para ela. Nós precisamos lembrar disso, que segundo a Bíblia, todos nós fomos criados por Deus. Não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a cor da pele, ou seja, Deus, ao nos criar em sua trindade, Ele não nos vê pelo que temos ou a raça que pertencemos. Quando Deus olha para nós, Ele vê a sua criação, e não eles contra nós e nós contra eles. Vamos parar com essa coisa. Vamos parar com essa coisa. Deus, quando olha para nós, Ele não nos olha dessa maneira. Ele vê a criação que Ele fez, que Ele com as suas próprias mãos formou, e não eles contra nós e nós contra eles. Foi por conta disso que Deus enviou Jesus Cristo. Aquele versículo por demais clássico, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui é sinônimo de humanidade. Deus amou a humanidade de uma tal forma que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não mandou o seu Filho apenas para os brancos, não mandou o seu Filho apenas para os de pele amarela, não mandou seus filhos apenas para os europeus, ou para os americanos, ou para os asiáticos, ou para os africanos, mandou para todos. O amor de Deus é por todos. A salvação é oferecida a todos. Então, quando nós olhamos espiritualmente, nós não nos deixamos levar pela aparência da pessoa. E aí nós vemos, portanto, que Lucas, quando descreve a respeito da pessoa de Cornélio, ele não leva em consideração a aparência, mas a pessoa que ele era. Ele não considerou a raça, não considerou o que ele tinha, não considerou a nacionalidade dele, ele considerou uma pessoa temente a Deus. Pouco importa quem seja, mas o principal é ser temente a Deus. Esse é o olhar espiritual, é o olhar de Deus. O olhar espiritual também não nos deixa levar pela posição social. Às vezes, nós temos o complexo de inferioridade, mas muitas vezes, aquilo que parece ser um complexo de inferioridade, é um complexo também de superioridade. Às vezes, nós nos sentimos diminuídos, até mesmo de forma incoerente, quando alguém que nós consideramos um pouco mais elevado na sua posição social, e cabe a nós de levar a palavra de Deus para ela, o evangelho de Deus para ela, e a gente não vai porque nós nos consideramos assim, de repentemente, superiores, mas lá no fundo achando que nós somos de classe social inferior. Quem somos nós para chegarmos àquele patamar? Mas aí nós estamos discriminando, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas pessoas pensam que são capazes de conhecer alguém pela sua profissão ou pela sua posição social. É claro que pastor, por exemplo, né, é um privilégio, mas juntamente com este privilégio, ou até muito mais do que o privilégio, é também uma responsabilidade. Lá no condomínio onde eu moro, eu não gosto que me chamem de pastor. Faço o possível para que não me chamem de pastor. Não que eu tenha nada contra, de maneira alguma. Não que eu tenha alguma coisa a esconder, de maneira alguma. Durante algum tempo eu fui síndico voluntário. Mas aí lá na assembleia, ou nas assembleias do condomínio, quando eu estava dirigindo, alguém falava assim, pastor. Eu falei, não, pastor não, é o síndico Josué. É o síndico Josué. Eu sou tão humano quanto você. Sou uma pessoa normal, tanto quanto você. E estamos no mesmo nível, socialmente falando, nesse sentido, ou então humanamente falando. E muitas pessoas, de repentemente, elas acham que são capazes de dizer tudo sobre nós, ou sobre alguém, por conta da sua profissão, ou por conta da sua posição social.
Se isso fosse levado em consideração, Cornélio ele seria apenas descrito como um oficial do exército romano, e um exército romano que fazia parte do regime italiano. Os soldados sob o comando de Cornélio eram voluntários, e eram considerados assim, os soldados entre os mais leais ao Império Romano. Por quê? Obviamente, porque haviam muitos outros soldados, mas estavam lá por conta da remuneração, por conta do salário. E a hora que de repentemente esse salário faltasse, a hora que de repentemente o governo ou o superior não tivesse como colocar em dia a renda ou a gratificação desses soldados, poderia de repentemente ter uma decepção com eles. Mas agora aquele soldado voluntário está lá por amor à pátria, por amor ao seu superior, então com certeza está ali porque é leal. Então, os soldados que estavam sob o comando de Cornélio eram soldados considerados entre os mais leais ao Império Romano, porque eram soldados que estavam atuando voluntariamente. Ele liderava um grupo de soldados considerados as tropas mais leais. Mas apesar de Cornélio ser um servo tão leal, para pensar comigo, ele era um servo tão leal. Mas leal a quem? Aos opressores de Israel, porque Roma, ela era opressora de Israel. Mas apesar de Cornélio ser leal ao império opressor de Israel, não era dessa maneira que Cornélio olhava para os judeus. Ele era leal ao Império Romano. O Império Romano oprimia os judeus, mas ele não fazia disso um pretexto ou a sua bandeira para odiar os judeus. Por mais patrióticos que aqueles judeus fossem, para a maioria dos judeus, em Cornélio, por conta de ser um gentio, e também por conta da sua posição no império, um centurião, aos olhos da maioria dos judeus, seria impossível encontrar alguma coisa de Deus na vida de Cornélio. O Império Romano era um império idólatra, politeísta, adorava vários deuses. Então, o que os judeus poderiam pensar a respeito dos romanos? E agora você encontrar aqui, aos olhares espirituais, conforme Lucas descreve sobre o Cornélio em Atos, capítulo 10, uma pessoa monoteísta, um gentio monoteísta, que não adorava imagem nenhuma e que fazia constantes orações a Deus. Mas para os judeus, na sua maioria, que se deixavam levar pela posição social, não tinha esse olhar espiritual. Era um olhar que levava em consideração a posição. Não, se Cornélio, ele é centurião da tropa mais leal ao Império Romano, então ele está fechado com o pensar, com a cultura, com o jeito de sentir deste império opressor. Mas Cornélio, ele agia completamente diferente. Para a maioria dos judeus era impossível haver alguma coisa de Deus no coração de Cornélio. Mas independente disso, Deus ouviu as orações de Cornélio. As pessoas olhavam apenas para a sua profissão e o que ele fazia, mas independente disso, Deus ouviu as orações de Cornélio e viu as suas motivações. O olhar espiritual é dessa maneira. Nós não julgamos a pessoa pelo que ela faz, pelo que ela exerce como profissão. Faz-me lembrar certa ocasião
de uma experiência que eu passei em uma das congregações na qual eu trabalhei como evangelista, também veio a se tornar igreja. E certa ocasião, a zeladora lá daquele templo, ela se atrasou e chegou bem depois dos irmãos que estavam ali na rua, aguardando em frente ao templo para abrir o templo para o culto. Só que os irmãos que estavam ali aguardando ficaram de um lado da rua, ou melhor dizendo, do outro lado da rua, em frente ao templo, mas do outro lado da rua. E chegou uma jovem, com uma vestimenta assim, bem atípica das demais, da parte feminina da igreja. E ela também com uma bolsa, tiracolo, tipicamente uma moça de programa. E aí eu observei que por parte de algumas pessoas da igreja, então começou aquele burburinho, aquela conversa no pé do ouvido e até uma risadinha. Que isso? Que coisa é essa? Isso vai entrar para a igreja? Vai entrar para a igreja? E aquilo me doeu muito o coração, porque já estava havendo ali um julgamento pela aparência. E não só pela aparência, mas um julgamento ou pré-julgamento por conta da atividade daquela moça. Você já parou para pensar, já pesquisou, já conversou com especialistas, com pessoas que trabalham, com pessoas que estão na rua vendendo o seu corpo? Já ouviu a história de algumas delas para saber como é que elas foram parar naquele tipo de vida? Já foi conversar com algumas delas para saber se o que elas fazem elas gostam? Se elas estão ali porque querem, se são todos que estão ali porque querem, se são pessoas que alguém já chegou lá para estender a mão. Já parou? Só quero dizer para você o seguinte, eu me senti no dever de atravessar a rua e ir lá conversar com aquela jovem. E aquela jovem, já avó, morreu há uns 3 ou 4 anos atrás. E morreu como missionária da Assembleia de Deus. E aí, o que sempre me causava emoção, é que quando ela me localizou no Facebook, ela dizia, pastor, quanto tempo? O meu pastor, o primeiro pastor que me abraçou, não é privilégio, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sabia que eu estava diante de uma potência, de uma pessoa evangelizadora, e que exercia um ministério poderoso. E ela dizia assim, pastor, até hoje, eu digo o seguinte, se eu hoje estou na obra do Senhor, se eu sou uma obreira do Senhor, é porque um dia o Senhor me recebeu na porta da sua igreja, de bolsinha tiracola ainda, mas naquele dia eu estava em desespero, sem saber o que fazer da minha vida, com 2 filhos pequenos em casa, para dar de comer, abandonada pelo marido, a mãe também, uma pessoa do mundo, mas tive o privilégio de batizar a mãe dela também. E a avó bem idosa, doente em casa. E quando fui lá fazer a primeira visita, ela me abre o portão sem saber quem estava do outro lado, e ela disse assim, eu estava com a bermuda bem curtinha, né, pastor, naquele dia. Mas ela, pregando nas igrejas por onde ela passava, ela dizia, olha, não levar em consideração a minha aparência e o que eu fazia. Fui recebido na igreja batista. E a primeira visita que eu recebi do pastor na minha casa, portão alto, muro alto, não sabia quem estava do outro lado, quando eu abro, era o pastor. E eu estava de bermuda bem curtinha e apertadinha. E ela dizendo, muito obrigado igreja, muito obrigado pastor, porque vocês não me olharam considerando a aparência e o que eu fazia. Morreu há uns 3 ou 4 anos atrás, como missionária da Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse olhar espiritual. Eu reconheço que eu mesmo preciso o tempo todo rever isso, apurar isso a cada dia. Então, esse olhar espiritual é o olhar de Deus. Deus não olha a aparência da pessoa, Deus olha e não o que a pessoa faz, porque às vezes o que a pessoa faz, ela faz coagida, faz obrigada, não aprendeu a fazer outra coisa,
Eu sei que pode parecer absurdo. Não é o caso de todo mundo, não. É claro que não é o caso de todo mundo. Mas só quem pode saber se de fato é ou não é, se procede ou se não procede, é Deus. Porque Deus olha o coração. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a imagem, não olha para o que a pessoa fez ou o que a pessoa faz. Foi o olhar espiritual de Deus que fez com que um anjo fosse enviado para dar instruções a Cornélio. Deus olhou espiritualmente e ordenou a um dos seus anjos: vai lá e fale a Cornélio, para que ele chame Pedro à sua casa, conforme nós podemos conferir no versículo 5. A Patrícia vai colocar aí, você pode conferir, quando o anjo assim disse: agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Foi esse olhar espiritual de Deus que fez com que ele ordenasse a um anjo para que fosse lá na casa de Cornélio. Poderia ter sido um dos judeus, se tivessem tido um olhar espiritual. De repente, até em volta de Cornélio, ou próximo da casa dele, havia de repente até algum discípulo de Jesus. Nós estamos falando assim, mas especulando. Mas ninguém foi. Então o que Deus faz? Deus manda um anjo. Deus manda um anjo. E encerrando aqui no terceiro ponto a mensagem: o olhar espiritual não nos deixa levar por nossas tradições, paradigmas. Embora Pedro, porque foi Pedro que foi chamado para ir à casa de Cornélio, porque foi esta a ordem que Cornélio recebeu de Deus. Embora Pedro estivesse lutando contra os líderes religiosos judeus, porque ele agora era cristão, ele ainda seguia tradicionalmente a lei mosaica. Chegou até a haver um litígio entre ele e o apóstolo Paulo. Paulo chama a atenção de Pedro por conta dessa tradição dele, embora ele tenha se convertido a Jesus Cristo, mas ele ainda seguia tradicionalmente a lei mosaica. E sem mais nenhuma necessidade, Pedro permanecia preso à sua tradição. Aquilo estava enraizado nele. Faz me lembrar de uma fábula curiosa. Conta uma fábula que um casal novo casou-se. E aí então, em uma das compras, para preparar o alimento daquele casal, foi comprado linguiça. E aí então, quando aquela jovem senhora, ela frita a linguiça, o esposo observou que ela cortou as pontas da linguiça e jogou fora. E aí então, quando ele foi comer a linguiça, ele observou que as pontas da linguiça não estavam também fazendo parte ali do jantar. Ela havia cortado as pontas da linguiça e jogado as pontas da linguiça literalmente na lixeira. E ele foi e perguntou a ela: escuta, mas por que você cortou as pontas da linguiça e jogou fora? Ela disse: eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe sempre, quando fritava a linguiça, ela cortava as pontas da linguiça e jogava fora. Então eu entendi que ponta de linguiça não é para comer. E ele ficou assim, encucado com aquilo. Até que teve uma oportunidade para saber da sogra por que ela havia ensinado a filha a cortar as pontas da linguiça e jogar fora. E a sogra dele respondeu assim: olha, eu também aprendi que não se deve comer as pontas da linguiça, porque a minha mãe sempre fez assim também. Eu aprendi com a minha mãe, porque a minha mãe sempre, quando fritava a linguiça, ela cortava as pontas da linguiça. Aí ele não aguentou mais, porque a avó da esposa dele ainda estava viva, bem velhinha, mas ainda estava viva. Até que um dia houve a oportunidade dele estar com a avó da sua esposa e perguntar a ela: olha, me conta direito essa história aí, porque a minha esposa corta as pontas da linguiça e joga fora. Aí eu fui perguntar por que ela faz isso, disse que aprendeu com a mãe dela. Aí fui perguntar à mãe dela disse que sempre fez isso porque aprendeu com a senhora.
por que a senhora sempre corta as pontas da linguiça? Aí ela falou assim, meu filho, vem cá, vou explicar para você. Aí foi lá debaixo da estufa do fogão e puxou uma frigideira pequenininha assim. Aí ela disse assim, olha, eu tenho que cortar as pontas da linguiça, porque a minha frigideira é pequena e a linguiça é muito grande, então eu corto as pontas da linguiça e dou a linguiça, eu dava a linguiça para os meus filhos comerem, porque a melhor parte eu deixava para eles. Agora as pontas eu comia, porque pelo menos, né, a mãe faz sacrifício pelos filhos. Eu comia as pontas da linguiça e dava a maior parte da linguiça para eles. Quer dizer, a filha viu aquilo e saiu praticando. Depois a neta viu aquilo e saiu praticando. Tradição. Seguindo uma tradição sem entender por quê. Mas só porque a mãe fazia, a avó fazia, então também tem que seguir o mesmo costume. E acaba se tornando um paradigma. E muitas vezes nós até nos tornamos dessa maneira. Vamos fazendo coisas porque aprendemos com os antepassados e assim vamos dizendo que temos que fazer, porque os nossos antepassados também faziam dessa forma. Eu não estou falando daquilo que é tradicional. Muitas vezes é relevante, mas estou falando de uma tradição no sentido pejorativo. Pedro, por exemplo, por conta da tradição, nunca havia comido nada que a sua tradição considerava impuro, conforme, resumidamente, nós podemos conferir do versículo 9 ao versículo 23. Eu vou ler aqui resumidamente. Nos diz assim, Pedro estava no telhado para orar e estava com fome. Enquanto esperava a refeição ser preparada, ele viu um grande lençol caindo sobre a terra. Nesse lençol estavam animais considerados impuros. Em seguida, Deus disse para ele matar os animais e comer. Pedro imediatamente diz ao Senhor, não. Pedro é instruído a não chamar de impuro nada que Deus tenha purificado. Pedro ouviu uma terceira vez, e ainda assim ele lutou com o significado daquela mensagem. Pedro estava relutando, porque a tradição dele não permitia isso, mesmo Deus mandando. Podemos assim perceber o quanto é difícil mudar algo que nos é ensinado tradicionalmente durante toda a vida. Tomemos cuidado com a tradição. O olhar tradicional proibia Pedro de fazer algo que Deus, com o seu olhar espiritual, mandou ele fazer. O olhar tradicional de Pedro estava propenso a impedi-lo de entrar na casa de Cornélio para levar a palavra de Deus. Então nós podemos dizer o seguinte agora no final desta mensagem: é hora de olharmos com os olhos de Deus. Meu irmão, olhe com os olhos de Deus. Minha irmã, olhe com os olhos de Deus. Olhe com os olhos de Deus. Vivemos numa época difícil para vermos algo de bom nas pessoas. Parece que o que a gente só consegue ver é o lado ruim das pessoas. O tempo todo são coisas ruins que nós ouvimos sobre as pessoas. As pessoas estão desconfiadas o tempo todo, até de gente que elas nunca tiveram oportunidade de conhecê-las, de conhecer pessoalmente. É pandemia, politicagem com o vírus, politicagem com o tratamento, politicagem eleitoreira. A maioria das pessoas está se debatendo com raiva de tudo e de todos por conta do que está acontecendo no mundo atualmente e por não saberem quando isso tudo vai terminar. Há pessoas até com raiva de Deus, porque Deus está permitindo tudo isso acontecer. Por que Deus está permitindo isso acontecer? Outras estão com raiva, porque todos nós estamos tendo que mudar a forma como fazíamos as coisas. As coisas não voltarão a ser mais como eram. Já temos ouvido e temos falado, o velho normal não voltará mais. Todo mundo teve que sair da sua zona de conforto, sair do seu quadrado.
E muita gente está com raiva por causa disso. Mas precisamos nos livrar dessa amargura. Olhemos com o olhar de Deus. Oremos para que possamos enxergar espiritualmente, para que vejamos tudo o que está acontecendo no mundo através dos olhos de Deus e não dos nossos olhos. Vamos olhar para tudo que está acontecendo com os olhos de Deus. Tudo isso que está acontecendo, toda essa tragédia que está acontecendo, toda essa mudança que está acontecendo, como que Deus está olhando isso? Como é que você está olhando? Como eu estou olhando? Você está olhando para isso tudo com os olhos espirituais? Já parou para botar sentido nisso? É hora de enxergarmos o mundo e o tempo em que vivemos com os olhos de Deus. Enxergue o mundo, enxergue o tempo que nós estamos vivendo com os olhos de Deus. Pare de se lamentar, pare de olhar para as pessoas pela aparência, pare de olhar pela tradição, porque aquele velho normal não volta mais. Olhe com os olhos de Deus, olhemos com os olhos de Deus. Que Deus assim a todos venha nos abençoar. Ministério de Louvor. Cantemos ao Senhor o cântico Dom de Amar. E louvemos, meditando na letra deste louvor. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo
E assim nós estamos chegando ao fim de mais um culto e vou pedir aos irmãos que fiquem de pé e também os de casa, nós agradecemos. Fica o convite para que estejam aqui conosco na quarta-feira e daqui a pouco, após o momento online, os jovens que voltaram do retiro, do mini retiro, vão estar aqui à frente para deixar também para a igreja uma palavra. Então nós pedimos aos irmãos que assim permaneçam, porque nós estamos encerrando apenas o momento online. E quem está em casa, participe conosco, que nós agradecemos também. E mais uma vez, compartilhem este vídeo. Oremos. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vós, hoje por todos sempre. Amém.